Casa das Três Meninas, de Mário Matos, voz Iba Mendes. Era um casarão desses antigos, situado perto de um beco pouco transitado, que saía da rua Malvino Reis e ia terminar na rua Adoc Lobo. O número da casa era 23. Tinha 2 andares o prédio, um térreo e o outro superior, em que ficavam os quartos dos estudantes. O parque que circundava o edifício era enorme, cheio de árvores velhas, cujos troncos estavam sempre cobertos de musgo. Havia, sobretudo, muita jaqueira e, debaixo delas, bancos cobertos de folhas secas. Depois do meio-dia, beirando as 3 horas da tarde, a gente se assentava ali para estudar, mas quase era impossível. O calor e as cigarras não deixavam. Nunca vi tanta cigarra como no Rio, em novembro ou dezembro. Naquele tempo bem estendido, agora não sei. Elas iniam que era um gosto, e o calor era tão intenso que os pardais, no meio da folhagem, ficavam de asas caídas e o bico aberto. De vez em quando tombavam as folhas das árvores. Nós ficávamos no parque fumando, discutindo política, recitando versos de Olavo Bilac, mas, de fato, esperando o café. De repente, a Eulália, uma criadinha de avental branco, tocava a campainha. E então em cima, nas janelas, embaixo no parque, era aquela gritaria: "Olha o café, pessoal, cafezinho!" Nessa hora é que apareciam as 3 meninas da pensão, Silvia, Judite, Heleninha. Ficavam em uma mesa separada das nossas. Heleninha era um amor. Que poesia de menina! Não se apressava, não se intrometia, não cuidava de ser simpática, mas não sei que atração irradiava, que fascinava toda a gente. Transmitia uma sensação misteriosa. Coisa enigmática é a atração da mulher angélica. Enigmática. Tenho pena da criatura que aos 20 anos, como eu tinha naquela época, se vê enleada por uma menina cândida e simples. Está perdido para toda a vida, não há dúvida. Se casa com ela, a inquietação continua. Se não casa, está desgraçado. Problema sem solução, nada o resolve. Ninguém no mundo possuirá a mulher santa, ninguém. Mas, como ia contando, me apaixonei pela moreninha que era, falar verdade, muito acima da moreninha de Macedo, nem tinha comparação. E peguei no ciúme louco dos companheiros, o que me impunha desatinado. Nem podia mais sair de casa. Saía, ia à escola de medicina, e muitas vezes nada, quase todo dia, fugia das aulas do pessegueiro do Amaral, voltava feito uma flecha. Só então é que tinha um pouquinho de sossego, sabendo que todos os colegas estavam fora, e ficava no meu quarto imaginando, seguia mentalmente os passos dela embaixo, dizia comigo: "Agora ela vai estudar piano, está na hora." Daí a um bocadinho ouvia aquela musicazinha suave, doce, evocativa, e ficava escutando o enlevado. Primeiro executava trechos clássicos meio fáceis, depois se cansava e ficava brincando com o piano, como quem diz, tocando umas coisinhas leves, umas canções ligeiras, canções em voga, apanhadas na rua, mas tão melancólicas que me enchiam a alma de nostalgia. Da janela do quarto se divisava o pico do Corcovado lá no alto. Sorria entre os morros uma nesga de céu azul. O funileiro anunciava na rua a sua mercadoria, batendo nas latas: "Tem, tem, tem." A música parava e eu pensava: vai fechar o piano, colocar a tira de camurça verde sobre o teclado, apanhar o relógio que marca o tempo, retirar-se para o quarto, depois ir a ler no parque. E calculava direitinho. Quando sentia que era o momento de descer, descia com o coração aos pulos.
e via-a por entre as árvores. Nossos olhares se cruzavam e percebia que era correspondido. Gostava de marcar as páginas do livro, era costume dela, com uma fitinha vermelha. Uma ocasião até me assentei no banco em que ela estava e fiquei sem saber conversar, e ela também. Éramos dois bobinhos sem exagero. Como o amor me punha idiota, nossa mãe. Tudo o que falava era sem jeito e cada bobagem incrível. Eu ficava furioso comigo mesmo, me sentindo inferior, sem graça, sentindo sentimental. É isto mesmo. Qualquer sujeito inteligente ou desembaraçado nessa história de primeiro amor se transforma logo. Parece matuto, às vezes até pior. Foi assim que fiquei. Nunca se está satisfeito com o que se obtém e sempre se tem medo de perder o que não se possui. O que valia é que o rio, naquele tempo, se revestia de uma sugestão muito poderosa. Eu nasci então para as letras e já me acamaradara com alguns rapazes que escreviam versos e levavam a vida sob a inspiração literária. Eram alegres, inconsequentes, inverossímeis e contagiavam a gente com o entusiasmo deles. De tarde ia-se para as livrarias, Rua do Ouvidor, casas de chá, para conferências, para os cafés. Era na época das operetas vienenses, das estrelas de teatro, e nós íamos ouvi-las, pálidos de espanto. E conversávamos com elas quase todas as noites. Esperávamos as atrizes na saída dos teatros, do Apolo ou do Recreio, no momento em que os espectadores se haviam retirado e as luzes da entrada iam se apagando. O último a recolher era o Xabi Pinheiro, gordo como uma pipa, mas não sei porquê, sempre parecido com um estudante em férias. Ficava constantemente um punhado de admiradores na porta do Apolo e iam anunciando as celebridades boêmias. Quando uma surgia, várias vozes se alteavam. Cremilda de Oliveira. Outras ocasiões, algum estudante espirituoso apontava uma atriz criticando. Alzenda, gatinha fanhosa. Havia risos, e Alzenda, com o seu arzinho de cachopa brejeira, também sorria, agitando as mãozinhas para nós. Os derradeiros sons da música do vendedor de pássaros morriam nos becos escuros. Soava a hora da ceia do café suíço, onde se reuniam jornalistas, poetas e retardatários. Leopoldo Frois, cercado das mulheres do seu elenco, ainda prolongava, pelas atitudes, o personagem cômico interpretado no Trianon poucas horas antes. O recolhimento à pensão, alta madrugada, é que era triste. O bonde corria nos trilhos, através de ruas longas e desertas. Os varredores públicos, com gestos lentos, limpavam os passeios. O poeta Marcelo Gama, sentado em um banco isolado, ia cochilando. Estava já se ensaiando a fim de, mais tarde, cair de um bonde, creio que no viaduto de Santa Teresa, para se espatifar cá embaixo, como se fosse um sonho, e era um sonho de carne e osso. Quando eu descia do veículo, na esquina de Adoc Lobo, com Malvino Reis, o coração me apertava. Sentia uma coisa esquisita, uma emoção que nunca pude decifrar bem. Para dizer que era remorso, não era. Talvez saudade, medo, cansaço, apreensão, tudo isso misturado. O estudante que ama e não estuda traz a consciência em sobressalto contínuo. Cria um complexo de inferioridade. Que coisa irremovível é o dever. Pensava no sacrifício de meu pai para me sustentar no estudo. Percebia que os colegas eram metódicos, triunfariam, e eu ali a marcar passo. Ansioso calculava. Repetirei o ano e ela não gostará mais de mim. E fazia psicologia. A mulher é um bicho prático, ama o artista, mas casa com um homem trabalhador. E se reage contra isso, os pais, os parentes, as próprias amigas aconselham, persuadem, ensinam. E assim meditando, ficava numa grande perturbação, sem poder dormir. Li até quase de manhã, insone. Ouvi os primeiros barulhos da cidade acordando.
quando dava os sinais significativos da aurora no céu, eram os chiureios dos pardais no parque. Havia estrondo de latas de leite no beco, retiradas das carroças, rodar de veículos. O primeiro bonde se anunciava de longe, rangendo nas curvas, pregões de jornais, rumores que iam amortecendo. O sol nascia, eu ferrava no sono. No outro dia, a jovialidade dos companheiros ajudava a apagar as cogitações românticas e pessimistas. Mas a mocidade, uma das coisas que não tem, assim como também as crianças, é a noção de tempo. Não sente que o tempo voa. Quando dá fé, o moço se surpreende em homem maduro. Então é que, pela primeira vez, sente que está ficando velho e do alto olha para trás. Adeus, mocidade. Adeus, hora de sonho. E era um dia de primavera. Quem só sonhou como eu, vê que os outros se foram e permaneceu sozinho, sem os companheiros, é a sensação do fracasso. Não lhes conto nada, mas essa fase foi a mais acabrunhante na minha vida. E tudo porque uma grande paixão tomou a minha alma, os meus dias, as minhas ambições, os meus estudos, os meus amigos. Doente, abatido, sem esperanças, fui largado na cidade imensa. Me separei de todos, entreguei-me a mim mesmo, não pertencia a nenhuma classe social, não frequentei mais a escola. Entrei para um jornal, impersonalizei-me, fazia parte anônima dessas mil criaturas tristes e melancólicas, vítimas da arte, e que somente se encontram dentro das cidades tentaculares. Dessas criaturas que, humildes ou sem destino, esperam um milagre na vida. De 100 entre elas, uma única triunfa na glória de um livro de versos ou num romance famoso. As outras desaparecem e ninguém fala nelas, ninguém as ama. São os miseráveis da esperança, os únicos homens que, como os mendigos, as mulheres não amam. É doloroso de dizer, o amor me distanciou da mulher que eu amava, mas o destino está escrito em letras misteriosas. Uma coisa me contava ou insinuava que aquela que me perdera seria a minha salvação. Passou-se muito tempo, adquiri outros amigos, firmei mais ou menos um nome no meu meio. Uma ocasião, já cético, blaguei, abri um jornal de manhã e a primeira notícia que li foi um convite para a missa de uma pessoa falecida. Lia, tratava-se da missa por alma da mãe de Heleninha. Inexplicavelmente a notícia trazia o endereço de sua residência, fato que jamais acontece nesses convites. Deu-me um desejo insopitável de ir procurá-la, e fui. Estava sozinha, como eu, na grande cidade. Reatamos a nossa antiga convivência. Tudo voltou de novo, como a primavera num campo seco. Reencetei os estudos, formei-me, criei ânimo, e os meus desejos e ambições se realizaram como um milagre. A vida se acendeu como uma estrela no céu. Descendente de família rural e econômica, tornei-me, como ainda sou, homem-formiga e homem-cigarra. Incapaz de amar a mulher que não seja angélica, fui feliz, mas a felicidade foi o meu tormento. E conheci a verdade mais dolorosa do mundo sentimental, e vem a ser que a criatura de temperamento artístico só se deixa atrair pela mulher que possui angelitude. Ele é o espírito demoníaco, ela o espírito de santidade, e nunca conseguirá possuir a certeza da sua vitória, senão pelo caminho da perfeição. A mulher santa não pertence a ninguém, e só se poderá compreendê-la e amá-la de verdade, santificando-se. Ela é a redenção e o castigo dos que a amam. Eu, Alberto Gomes, estou escrevendo estas linhas para vocês, não é verdade? Vocês estão me escutando. Pois bem, daqui a poucos minutos, são 11 horas da manhã, Heleninha chegará na janela dos fundos, meu escritório é separado da casa, e dirá para mim, chamando-me em sua vozinha ingênua: Poeta, fiz uma sopinha de ervilha para você, venha almoçar. Ao ouvi-la, palavra de honra, sinto agora como se ainda fosse o inquieto estudante de outrora, a mesma angústia, a mesma alegria, o mesmo sobressalto do tempo de moço,
com medo que outros me roubem a minha musa, a minha alegria, a minha mulher, numa palavra, a minha aflição. Ninguém no mundo possui o coração da mulher santa, ninguém, e este é o meu caso na vida. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.